Como Satanás tocou na vida de Jó, ele teve permissão de Deus para tocar nas coisas de Jó, mas porém na alma de Jó, Deus não permitiu que Deus tocasse. Deus, ele é o autor da vida, ele quem tira a vida, ele quem dá a vida. É o próprio Deus. Os abortistas hoje defendem que tem esse poder para poder tirar uma vida. Essa covardia um dia vai custar muito caro. O mesmo preço que um homem ceifa a vida de uma pessoa velha, de uma pessoa jovem, é o mesmo preço que esses abortistas vão receber. Você já viu que covardia é essa? Pegar um ser humano que já tem um fôlego de vida, não é um feto, é uma criança que tem fôlego de vida. Se você pudesse ver como que é a resistência de uma criança, um bebê que está dentro do ventre, tentando escapar do aborto, você veria que barbaridade que esse mundo está cometendo. Engraçado que até Macedo é a favor disso. Só que Deus jamais ele vai permitir o homem tirar a vida. A vida, ela não tem uma idade para que ela seja considerada diante de Deus. Porque a Bíblia diz que é Deus quem dá o fogo de vida. Por isso que Jesus ele disse que é Ele, e por meio dele, são todas as coisas. Ele vive, por isso ele é chamado autor da vida, porque ele é quem dá a vida. Sem ele, a Bíblia fala em João capítulo 1, nada teria sido feito. Em João capítulo 1 diz que no princípio ele era o verbo, Cristo. A Bíblia está falando de Jesus Cristo. No princípio ele era o verbo estava com Deus. O verbo era o próprio Deus, é o próprio, não é Deus, não é um Deus, é o próprio Deus. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é Criador, Jesus é Criador. Por isso, Jesus mesmo Jesus disse assim: onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então Jesus, ele diz que nós somos o sal da terra. Que sal que é esse? A igreja de Cristo. Não uma denominação, igreja de Cristo, pessoas, não uma denominação, mas sim pessoas, ela é o sal. O sal para que serve? Se não para dar o sabor. Para que serve o sal, se não para realçar o sabor? A igreja de Cristo está na terra com esse propósito, trazer esse sabor. Já imaginou o mundo sem a palavra de Deus, ou sem os seus ministros, como seria? Que vida seria essa? Que vida medíocre seria essa? Acordar, trabalhar, viver e depois morrer e pronto, acabou. Que vida vã, que vida inútil seria essa? Por isso que a igreja é o sal. Com esta palavra, nós trazemos o sabor. Jesus, ele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insulso, para que ele servirá? Ou seja, se o sal for lançado fora, se ele for guardado, ele vai servir para nada. Mas em vão. Assim também compara isso com a tua fé. Se você crê em Deus e você não faz nada, ou seja, não obedece o que você crê, se você não pratica o que você ouve, a sua fé não serve para nada. Da mesma maneira que o sal guardado não serve para nada, a pessoa que crê em Deus e não pratica o que ela ouve, sua fé em vão, não serve para nada. É uma fé falsa e fingida, menos fé. É sincretismo, é qualquer coisa, menos fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Ouvir a palavra de Deus e praticar. Conforme fala em Tiago 1:22, não sejam somente
ouvintes, enganando a si mesmos. Sejais praticante de toda a palavra. Seja praticante de toda a palavra. Não só algumas coisas da palavra, não somente aquilo que você considera, mas seja praticante de toda a palavra. Você tem praticado a palavra que você tem ouvido, porque ela vai ser cobrada. Quando você partir desse corpo, deixar o pé da terra a qual você foi formado, você vai ser cobrado por Deus. O conhecimento não foi dado em vão. O conhecimento ele foi dado para ser colocado em prática. Esse conhecimento não foi dado em vão para você hoje sentar no banco de um templo, ou talvez até agora nessa praça, e falar que crê em Deus e pronto. Esse conhecimento ele vai ser cobrado. Jesus falou aqui, muito é dado, muito é cobrado. O que Deus vai cobrar? Ele vai cobrar a prática. Se a Bíblia fala para não adulterar, então não adultere. Se a Bíblia fala para não mentir, então não minta. Se a Bíblia fala que Cristo é o caminho, então por que você não segue a Ele como caminho? Jesus ele vem, vai ser o dia do acerto de conta. Vai ser o grande dia do acerto de conta. Perturbar os moradores da terra, porque o dia do Senhor está para vir. Perturbar os moradores da terra, tocar a trombeta em Sião. A trombeta está sendo tocada nesse lugar. Se perturbe, porque o grande dia do Senhor está perto. O grande dia da vingança, o grande dia do juízo, o grande dia da ira vindoura, o grande dia do juízo vindouro, ele virá. Se prepara. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se arrependam da sua idolatria, se arrependam da sua vida de pecados, se convertam da sua vida imoral, se convertam da sua vida de bebedeira, se convertam. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas muitos têm adorado mais esse presente século, mais o pecado, mais a prostituição, mais a idolatria, mais a cachaça e a droga do que a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento, e é um mandamento que está acima de todo mandamento. Não está cancelado esse mandamento, é uma ordem, é um mandamento a ser cumprido. Amar a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. O que você tem amado mais? A quem você tem amado mais? O seu pecado a Deus. O dia e a hora está chegando, que cada um receberá a recompensa diante de Deus de suas escolhas. E diante de Deus a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porém, esse momento em que todo joelho vai se dobrar diante de Deus e toda língua vai confessar, é tarde demais. Está falando do momento em que não há mais arrependimento. Está falando no dia final, onde não há mais como se arrepender, onde não há mais como buscar. Por isso que Isaías fala, no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, invocai enquanto ainda não chegou o dia da justiça, o dia do julgamento. Se arrependa enquanto Ele ainda está perto, porque depois que você morrer, é separação eterna. A Bíblia fala, antes que o teu corpo volte ao pó da terra, e antes que o teu espírito de vida, ele torne para Deus, você tem que estar com a sua vida em ordem diante de Deus. O dia em que o Senhor te chamar, você tem que estar com a sua vida intacta, a sua vida alinhada, alicerçada, endireitada diante de Deus. Direitai os vossos caminhos, preparai o caminho para o Senhor, direitai as suas veredas, os seus caminhos, se prepare para se encontrar com Deus, coloca tudo em ordem, coloca a tua casa, coloca a tua vida em ordem, para poder se encontrar com Deus. Você quer a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor seja com todos.
finalizar por aqui. Deus abençoe a todos.